Olá, bem-vindos ao Falando de Fraude, o podcast que leva aos bastidores a conscientização da cibersegurança. Eu sou Afonso Moraes, CEO do Grupo Moraes e apresentador desse podcast. A cada episódio, nós trazemos aqui insights e convidados da mais alta expertise no ramo de cibersegurança e educação. Antes de apresentar o convidado, gostaria de passar o nosso mantra, né? Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. E antes ainda, vamos também para apresentar as mensagens dos nossos patrocinadores, que sem eles esse programa não poderia existir. Hoje nós estamos com um convidado aqui e um tema muitíssimo importante e pouco abordado, né? Eu tenho visto que ele é pouco abordado e conversando em off com o nosso convidado, ele já falou que foi o início ou um dos inícios de toda essa onda que nós temos hoje de ataques de cibersegurança, de fraudes e golpes, né? Começou, digamos assim, na parte mais ampla da nossa indústria, e é isso que nós vamos falar, o ataque cibernético às indústrias, como a prevenção e como pode ser minimizado, vamos dar consciência. Você que é empresário, você que tem uma indústria, aliás, você que é industriário, que é empresário de indústria, você tem que assistir esse podcast até o final, porque você vai ficar sentindo aquilo que pode te dar de dor no seu negócio. E também a quem trabalha no mundo de cibersegurança vai ter um insights aqui de um especialista, alguém que está há 28 anos. Nosso convidado de hoje é Éder Saider. Eric Erdi. Eric Erdi, desculpe. Eric Erdi. Tá? Eric, melhor que eu te apresentar, você se apresentava. Você tem aí a expertise de tudo que você já fez nesses 28 anos de trabalho em cibersegurança. Verdade. Obrigado, Afonso. É um prazer poder estar aqui, poder trazer um pouquinho da experiência, do que a gente tem vivido aí na área de cibersegurança. Ela nasceu lá atrás em TI e agora, acho que nos últimos 5 anos, ela tem amadurecido muito na área de OT, ou de área operativa, né? A área não TI. E aí a gente fala de OT, IoT, que são a internet das coisas, né? Na área hospitalar, IoMT. E é um mundo novo para a cibersegurança, porque agora que os equipamentos estão começando a se conectar na internet e não estavam protegidos porque não tinha essa conectividade. Então é um mundo novo, acho que para todo mundo, e está todo mundo aprendendo junto, evoluindo junto, mas como a gente estava conversando agora há pouco, pela primeira vez, acho que a gente tem a oportunidade de já nascer a cibersegurança com mais prevenção no ambiente de OT do que antes tinha em TI. Antigamente, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, desde a época dos vírus, e aí começou a ter os antivírus, os firewalls lá atrás, dali surgiu a segurança para TI, mas primeiro você tinha que ter o vírus para depois ter a vacina. Hoje não. Hoje as empresas já estão amadurecidas e trazendo soluções de prevenção a riscos, a fraudes, para esse ambiente de OT. Então a gente está surfando uma boa onda
mas tem um caminho muito grande ainda pela frente. É muito interessante, né? Porque uma coisa que aquela história do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tanto na parte pessoal das pessoas, de doenças, né? Primeiro você tem que ter a doença para depois ter a prevenção. As vacinas nunca saem antes, e a mesma coisa no mundo cyber, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer para poder ter uma vacina adequada, né? Só os fraudadores, né? Que eles estão sempre um passo na frente, né? Muitas vezes a gente é surpreendido pelo que eles criam, né? Criatividade. Mas antes da gente passar para esse mundo aí, que é um mundo técnico e que todo mundo está querendo saber, eu preciso te entregar o presente para você ter uma lembrança. É o presente da G2 Brindes, que eterniza os momentos entre as pessoas, né, as empresas, confraternizações e do Falando de Fraudes, né? Muito obrigado. Presente é sempre bom, né? Porque a gente Sim. guarda boas lembranças das experiências que a gente passa. Eterniza a sua participação no programa. Um dia você vai lembrar que você esteve aqui no Falando de Fraude. Quando você ficar famoso, você lembra da gente. Não vou esquecer. Não, inclusive, eu que agora adoro passar, o link aqui vai ser passado para todo mundo. Então, muito obrigado pelo presente. Ficará na minha mesa de trabalho, tomando água e café, sempre lembrando de vocês, da nossa experiência. Obrigado. Bom, antes da gente começar com um papo mais técnico, né? Você teria alguma coisa descontraída, um papo descontraído, alguma experiência que você tenha trocado um vírus por por uma outra coisa? Um Bitcoin? Um Bitcoin, alguma coisa, uma coisa curiosa, assim, você pegou para descontrair. Tem uma história engraçada, e ela inclusive, a gente nem pensava em indústria, em OT, mas a gente fazendo segurança de TI, né? Antes de ser gerente de projetos, eu comecei minha carreira como analista de segurança. E uma parte dela eu fazia aqueles pen tests, né? Aqueles testes de invasão para descobrir as vulnerabilidades e as formas das empresas serem invadidas. E a gente foi fazer um teste de invasão numa indústria, né, no interior de São Paulo. E a ideia era eram 2 tipos de pen test. O externo, onde o mundo lá fora, né, quais brechas podem ser atacadas, e a interna. A interna, a gente pega um cantinho da empresa, pega um ponto de rede e vê o que você consegue fazer dali. E a gente fazendo o pentest, geralmente a gente fica ali uma semana dentro da empresa e vai vasculhando, faz um mapa ali da rede e descobre as vulnerabilidades para serem exploradas. Nós chegamos no notebook do presidente da empresa. E aí, legal, bacana, a gente foi lá, tirou o print da tela dele para poder mostrar, chegamos até o seu notebook, abrimos alguns arquivos, né, do notebook dele para mostrar, olha, podia ter roubado um dado, uma informação sua, né, como presidente, e a gente estava buscando alguma informação de algum projeto novo, alguma planilha financeira que mostrasse uma relevância para o negócio. Só que para todo ethical hacker a gente acabou se deparando com um arquivo chamado fotos.zip. E fotos.zip, vamos abrir para ver o que tem. A curiosidade está também no mundo cyber também. Mesmo quem é do mundo cyber, que tem toda a tecnologia. Eu, quando recebo alguma coisa, que não deveria abrir, mas eu quero abrir. Então, a curiosidade é uma coisa que vocês têm, não falando para a indústria, né? Mas também um pouco para a indústria. Não modere Cuidado, né? Cuidado com a sua curiosidade. Só que assim, a gente foi abrir o arquivo e ele tinha senha. Um arquivo com senha. A gente quebrou a senha e abriu. Eram fotos comprometedoras do pessoais e comprometedoras daquele presidente daquela empresa. E a gente ficou naquela assim, o que a gente faz, né? Porque a gente não pode expor fotos pessoais do notebook do presidente no relatório que a gente vai entregar. Então a gente acabou apagando, mas é uma história que eu lembro, né? Que tinham fotos ali de comprometedoras dele com a secretária dele. Então, mas isso é uma coisa, né? Antes de entrar no assunto da indústria, vamos entrar no assunto do comércio. Teve uma empresa de joias, né? Uma grande empresa de joias do Brasil, uma das maiores empresas de joias do Brasil, que ela foi hackeada, é público, né? Ela foi hackeada e aí pediram um resgate, bitcoins, mas no segundo momento também pediram um resgate para o presidente da empresa que tinha coisas comprometedoras íntimas dele lá dentro. Então você vê que você pode cair 2 vezes, né? Numa tentativa de sequestro e de pagamento, para que não pode misturar, né? O recado que a gente deixa aqui, não sou eu que estou deixando, é o Eric que está deixando, é que você não pode misturar
coisas que podem te comprometer junto com a É, empresa. É melhor uma de cada vez, pelo menos você vai ter problemas só íntimos em casa ou na empresa. Agora, os é, dois é complicado, é hein? uma boa recomendação, né? É. Que você pegue, né, cuidado com o que você vai acessar de vida pessoal no computador, no notebook do trabalho, né? Evite fazer esse tipo de acesso, guardar fotos pessoais, né? Tenha 2 notebooks. Hoje em dia não é tão caro, né? Para quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Tenha 2 notebooks, o pessoal, cuide da sua vida pessoal, Como se fosse um informações de porta-retrato, banco. segundo, né? É isso. Também não põe no celular, porque o celular é muito fácil ser Ser hackeado, e hackeado. aí se hackearem isso. Mas vamos partir lá para o que você estava me contando em off, nos bastidores, como foi a história, como é que começou essa parte de tentativas, invasões a indústrias, e que essas indústrias, essas tentativas levaram para outro campo, né? Por marketplace, para os bancos. Antes de começar, eles começaram. Tem toda uma história que você está contando nos seus 28 anos de caminhada. Isso. É, essa segurança para ambientes industriais, se a gente fala de OT, né, em geral, é para tudo que é equipamento conectado à internet, que seja não TI, ele hoje a preocupação é como que a gente pode proteger, a gente chama de equipamentos de infraestrutura crítica. Da onde surgiu isso? Surgiu dos países que, né, estão em guerra e que eles precisavam proteger o seu sistema de infraestrutura crítica, seja de energia elétrica, de gás, de água para sustentar as cidades, eram diretamente atacados de forma cibernética, né? Eram ataques cibernéticos. Então, como é que você quer? Você quer atacar uma cidade, tira a energia, tira a água, Você mata a cidade. você mata a cidade. Antigamente Né? fazia, cercava a cidade e não É entrava isso. suprimento. Só que faz isso hoje num ambiente cibernético. E depois você pode jogar bomba, fazer o que a gente infelizmente tem visto, né, dos ataques hoje em alguns países. Primeiro você mina ali, a pessoa não tem para onde correr, e aí você pode atacar porque eles estão fragilizados. E aí essas empresas, né, tem uma empresa israelense bem famosa nesse ambiente de proteção de infraestrutura crítica, eles entenderam que se dá para proteger infraestrutura crítica de cidade, dá para proteger também as empresas, indústrias e todos esses equipamentos industriais que estão conectados à internet. E hoje, só para a gente entender ali que cenários são esses, a gente fala geralmente de 4 segmentos de infraestrutura crítica. Indústrias, né, fábricas como um todo, a parte de healthcare, de saúde, né, os hospitais, que hoje a maioria dos equipamentos estão conectados à internet, à rede, a parte de commercial, né, a parte comercial, como data centers, por exemplo, e a quarta, que é o setor público, as empresas públicas, e aí bancos também entram neles, estão dentro desse quarto segmento que precisa hoje olhar para a segurança de infraestrutura crítica. Então, mas hoje qual as principais riscos cibernéticos enfrentados pela indústria? Hoje os principais riscos estão ligados a equipamentos que têm uma alta produtividade, né, equipamentos que geram milhões de receita para aquela empresa. Elas estão conectadas de alguma forma na rede da empresa, seja para o fabricante remotamente fazer um acesso, para fazer uma assistência. Né? Equipamentos, se a gente for falar de grandes indústrias, os equipamentos são alemães, vêm de fora, de outros países, e um técnico da Alemanha não fica vindo no Brasil, então ele acessa remotamente. Para acessar remotamente tem que estar conectado. E se tem um acesso legítimo, com certeza vai ter uma tentativa de acesso ilegítimo. E como é que a gente monitora, como é que a gente protege esses cenários? Precisa de uma segurança, de uma solução que possa estar monitorando e entregando ali 24/7 uma proteção desses equipamentos. Então, para cada um desses segmentos que a gente está comentando, existe uma necessidade. Uma indústria, quanto custa uma hora de uma indústria parada, qualquer uma que seja? Um exemplo que você deu de uma caldeira lá, que precisa de refrigeramento, conta esse exemplo aí com um exemplo. Teve uma empresa de uma siderurgia, né, no interior de São Paulo, que ela tem aquelas caldeiras para derreter o aço para fazer equipamentos cirúrgicos, equipamentos médicos e de odontologia. Então ele joga ali toneladas de aço, derrete e lá embaixo vai saindo os equipamentos.
uma caldeira dessa gera mais ou menos, né, nesta empresa, e aí acho que dependendo do tamanho, mas ela gera ela produz R$ 1 milhão por dia de equipamentos. Então, um dia dela atacada, dela parada, gera R$ 1 milhão de prejuízo. E conversando, né, com o CISO, com o diretor de segurança dessa empresa, ele falou, olha, se você iniciar o processo de parar uma caldeira, até ela esfriar, ir lá, o pessoal limpar ela, né, tirar todo o resquício de aço e reesquentá-la, Começar do zero. Começar do zero, demora uma semana. Isso depois de descobrir como é que se livra do hacker, do bloqueio, invasor. que ela está sendo, certo? Isso. E a gente conversando com esse CISO, ele falou assim, olha que interessante, eu acho que essa caldeira está sendo atacada, mas eu não tenho certeza. Você pode me ajudar? E aí foi quando a gente foi junto, né, a empresa que eu trabalho, junto com essa solução, né, de proteção a ambientes críticos, a gente foi lá, preparou o ambiente e monitorou, pegou ali as vulnerabilidades do sistema que monitora essa caldeira e a gente pôde ali apresentar e falar, olha, não, realmente ela está ou não está vulnerável, ela está ou não sendo atacada. Inclusive se tem algum acesso remoto indevido ou não. Então esse é um caso, né, de uma caldeira. Tem Então, casos nesse de caso, hospitais. vocês resolveram o problema de colocá-la em funcionamento, né? Provavelmente estava bloqueado por acesso de dados bloqueados, né? E fecharam a porta para que não fosse outra vez hackeada. Né? Hackeada. E aí sim inicia-se o processo de monitorar esse ambiente. Então agora que você eliminou aquela invasão, aquele incidente, você tem que agora estar monitorando esse ambiente para garantir que não tenha outro tipo de invasão, outro tipo de incidente naquele ambiente. Então é novo para todo mundo, né? A gente conectou ontem esses equipamentos, o mercado, mas a gente não tem olhado a monitoração. É muito comum, por exemplo, Afonso, a gente ouvir de cliente assim, eu nem sei a quantidade de equipamentos que eu tenho hoje no meu ambiente. Plugados, eu não sei, eu não faço ideia. Então, isso para tudo. Mas se eles não fazem ideia, eles não podem, não estão monitorando. Não estão monitorando, não estão protegendo, estão sendo atacados e nem sabem disso. É porque às vezes eu já vi casos, né, que o ataque não é executado de imediato. O ataque vai para outro lugar, aí pode ser um mês ou dois, ou roubo de dados, a mesma coisa. Muitas vezes eles ficam lá pendentes para depois serem executados, né? Então... E aí cada setor desse, né, seja indústria, seja setor automotivo, cada um tem o seu motivador, né? Seja parar uma fábrica e gerar prejuízo financeiro, seja roubar dados de um hospital, por exemplo, que tem ali dados de pacientes trafegando na rede do hospital. Então, dados sensíveis, hospital, saúde são dados sensíveis. Mas eu vejo da seguinte maneira, né? Isso eu acho que vai se agravar, porque o que tá envolvido numa indústria não é só a linha de montagem, a linha de produção também, né? Ela também tem dados, né? Vamos partir um exemplo de uma linha automobilística. Ali uma fábrica que monta automóveis, normalmente ela tem mais que um turno, né? Ela fica direto, então ela não pode parar a produção. Então, se houver uma parada de produção, é um prejuízo imenso, não é de um dia. É mais que um dia, porque ela não trabalha 8 horas, trabalha 16, 24 horas, né? Então, você imagina o prejuízo. E hoje, os produtos que saem da linha de montagem, a maioria estão todos também conectados à internet. Não sei se você ficou sabendo, um caso teve nos Estados Unidos, não me lembro qual a montadora, que hackearam um sistema que estava no carro e aí entravam em cada veículo ou entravam no próprio sistema e iam pegando as placas do carro, né? E isso eles fizeram fraudes que tinham todos os dados onde o cara morava, o quanto que era. Então foi uma fraude bem grande que aconteceu nos Estados Unidos. Então você vê que é uma sequência. E dentro dessa indústria também tem lá os cadastros fornecedores, dados, né? Cadastros. Que valem hoje petróleo, né? Mesmo que um petróleo. Então, você vê que é uma cadeia, né? É uma cadeia que tem que assegurar ela completamente. Eu entendo dessa forma. Se você for... Vamos pegar esse seu exemplo da linha automotiva, né? De indústria automotiva. A gente está vendo agora cada vez mais os carros autônomos, os carros conectados à internet. Você imagina um carro desse conectado Eu já sei que vai falar. E alguém invade o carro
E né, você está ali a 100 por hora, 120 por hora Não, eu numa estava pensando no estrada. carro voador mesmo. Já. É. Eu Não, já fica fui mais longe, mais né? longe. Já fui mais longe que os carros autônomos e carros voadores. Né? Teve drones, estão experimentando, em Paris já teve experiência, em vários lugares teve experiência. Imagina derrubar um drone desse, alguém É. invade. Mas hoje a gente já pode pegar o exemplo dos carros nos Estados Unidos, que são autônomos. Você imagina um carro desse é invadido e o hacker bota ele rodando ali a 120, 160 numa estrada, 200 e trava a roda dianteira esquerda. E aquele carro capota. Então, imagina o grau de preocupação das indústrias hoje em lançar carros autônomos e já seguros. Eles já têm que Com sair bloqueio. com bloqueio. Como é que você garante isso hoje? Se você ficar imaginando, a imaginação vai longe, dá para fazer um filme, né? Porque você imagina alguns povos aí que tem homens-bombas, né? Eles não vão precisar mais usar homens-bombas, vão usar carro-bomba, né? Carro-bomba, é verdade. Vão Então, usar- então, esse é um exemplo da preocupação O de carro dirige segurança. sozinho até uma multidão, ou ele explode e atropela todo mundo, porque isso está virando moda, né? Na Alemanha já teve 2 natais que eles fizeram atropelamentos múltiplos, né? Nos Estados Unidos também teve um, mas então isso vai virar moda, não precisa nem colocar bomba, né? Então, você vê que E aí, na assim, França teve um, em Marselha também teve um caso de atropelamento, um caminhão que um entrou. caminhão, esse eu lembro. Então, assim, você vê que o mundo de segurança, de cibersegurança para OT, para IoT, está só começando. Né? Ainda tem Sim. um mercado inexplorado que a gente precisa se preocupar com a segurança para esse novo cenário que está surgindo. E tem outros cenários, a gente falou no nosso café, né, sobre aeroportos. Teve um outro caso de um garoto na Alemanha, ele invadiu um aeroporto na Alemanha, ele ficou brincando com aquele finger, né, que chega perto ali da porta A escada, né? a escada não, aquele que tem o corredor e chega direto na sim. porta do Sim, avião. aquela, É né, o finger, né? que, E aí ele ficou brincando, sem o avião aquela tá ali. plataforma retrátil lá. Isso. E ele ficou brincando com ela, indo e vindo. E aí identificaram que era uma invasão, foi um adolescente de 15 anos que fez isso. Mas Ela está conectada à plataforma está também. conectado. E aí Nossa, o aeroporto todo foi fechado eu por não imaginava horas. que a plataforma estivesse conectada, hein? Então, imagina Achava se, que... você imagina as pessoas entrando e saindo do avião e um hacker puxa aquela plataforma e as pessoas caem. Então, e fechou o aeroporto por horas até conseguirem bloquear porque e não tirar sabiam o que ele tinha mais hackeado. Se era só a plataforma ou outro sistema, escada rolante, sei Ele lá. pode parar a escada rolante, ele É. pode parar a esteira das malas, Nas malas. ele pode parar as câmeras de filmagem. Então, tudo que é um ambiente Ele conectado pode hoje, parar a torre. a torre de controle, Torre de imagina os controle. aviões que estão descendo e subindo naquele momento, perdeu o contato com a torre. Antigamente, pessoal, a gente se preocupava com as aves, os pombos que voavam perto do aeroporto, podia bater e derrubar avião, que até acontece aí. Mas agora, a gente tem que se preocupar com os hackers, né? É isso. Porque esse pessoal não tem escrúpulos, né? Esse pessoal que faz hackeamento não tem pai e mãe, eles não têm escrúpulo de hackear um velhinho lá na aposentadoria, ou uma indústria, ou mesmo uma grande indústria de saúde, uma grande empresa de saúde, né? De pegar dados e, né? E usar para fraude, né? Mudar diagnósticos, né? Isso. Mudar diagnóstico. Olha quanta coisa que tem. Então, além das prevenções que você falou, se tem mais alguma ainda, além de firewall, de sistema de segurança que você falou aí, de origem israelense, que acho que são os melhores do mundo, né? Porque nós temos dois extremos, né? De um lado nós temos os asiáticos, né? O Vietnã, a China e a Rússia criando fraudes, né? Criando sistemas fraudulentos, né? E do outro lado nós temos essa parte do bem aí criando sistema de proteção, né? A gente costuma dizer assim, são os 3 pilares de cibersegurança continuam, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, tecnologia a gente já comentou, Sim. que elas já estão aí para nos ajudar. Outros são processos que as empresas também têm trabalhado muito com processos de riscos, de fraudes. Mas falta o principal. Pessoas, a conscientização das pessoas. Exatamente. Então, assim, hoje a gente já está... sai ali do profissional de cibersegurança, mas acho que hoje é uma responsabilidade de todos nós. Então, a conscientização de cibersegurança para todos, seja, né, a gente em casa usando o nosso celular para acessar o banco, seja a gente acessando alguma tecnologia num hospital, a gente tem que ter a consciência de que hoje, cada vez mais, os equipamentos estão conectados, cada vez mais os dados estão
trafegando para lá e para cá. A gente brinca, por exemplo, que antigamente ninguém queria falar o seu CPF. Hoje CPF virou Pix. Então todo mundo fala seu CPF para todo lado. Eu não. Então todo mundo, menos o Afonso. Eu não vou em farmácia por causa disso, porque eu me torno antipático. Seu CPF sem CPF. Sem CPF. Eu acho que Mas, CPF eu dou quando é necessário, um contrato, alguma coisa. Mas banalizou, né? Tá, O e-mail. põe banalizado. Eu levo minha filha no parquinho e pede CPF para pagar R$ 20 na entrada de um parquinho, né? Pagar em dinheiro ainda. Eu não entendo porque eles querem o CPF, mas assim, não existe almoço de graça, né? Então, acho que assim, esse terceiro pilar, que são as pessoas, a conscientização, ainda é o pilar mais fraco. As pessoas ainda não estão conscientes. Acho que é uma questão de tempo para também melhorar, né? As crianças hoje já nascem conectadas, então elas já entendem um pouco mais do que a minha mãe, nossos avós que não sabiam mexer num caixa eletrônico. Então, né? esse é o detalhe que a gente traz como foco no nosso programa. O nosso programa tem essa prevenção do ser humano, da parte humana. Teve um grande convidado aqui no programa que me convenceu que eu achava que era 70% de tudo que tinha sido fraude tinha a mão humana. Falhou por algum motivo, deu o CPF, clicou num link, ou num pen teste, mas ele me convenceu que é 100%, porque mesmo que não seja por isso, que seja um ataque a uma empresa e que ela tenha um nível de segurança, pode ser uma falha da pessoa dentro. Acontece, às vezes, por falta de conhecimento e, às vezes, por ter conhecimento, é uma corrupção. Existe hoje várias, né, muitas pessoas que trabalham, acabam se corrompendo, né, e acabam dando acesso. Né? Então, a gente foca por isso. Por isso que a gente tem um projeto em que a gente quer levar a segurança para o início. A gente fez, inclusive, um programa que ouviu 6 crianças falarem o que elas conhecem de internet. E a gente descobriu aquilo que a gente já sabia. Aliás, certificou aquilo que já sabia. Que elas nascem já com o celular na mão, a geração Z, desde 6 meses está o celular no carrinho, mas elas não sabem, porque elas não têm a malícia que nós adultos temos e que pode ter uma fraude. Nós temos o exemplo de um menino que, dias antes, tentaram ele tem uma conta já, porque as crianças têm conta, somente nos bancos digitais, que não tem tarifa, e a mesada dele estava lá e tentaram dar o golpe do Pix errado, certo? E foi muito esperto o fraudador, ele foi muito esperto, né? Criativo. Ele usou uma outra coisa outra prevenção que simples, mas deve ser feita. O número de telefone jamais deve ser dado como chave de Pix, porque é o mais fácil de você fraudar. Você descobriu o telefone para fazer a fraude, você vai e faz como fizeram. O cara colocou lá, o fraudador colocou o número de telefone com um diferente. Ele falou, tá vendo? É igual o seu, só muda o número, por isso foi o erro. E aí ele só não caiu porque a mãe estava ao lado e foi uma mensagem de voz, ligou por voz pro menino, depois mandou mensagem de WhatsApp, tentando convencê-lo a devolver o Pix errado que ele havia feito, né? Então a gente certificou aquilo que a gente fala, as crianças têm que ter essa malícia, tem que levar essas dores para ela. Isso tem que virar grade curricular. E a segunda parte afetada, que também pode prejudicar a indústria ou o comércio, por não saber usar, é o 50 mais. O 50 mais caiu de paraquedas depois da pandemia e ele está fazendo tudo lá. Ele não vai mais no banco tomar café, ele compra tudo pela internet, que é mais fácil. Os prédios criaram Cone-Sede para poder entregar aquele monte de coisa. Então é isso. Agora, esse mesmo cara de 50 mais, ele trabalha na indústria, ele trabalha no hospital. E às vezes ele acha que a senha dele pode ser a de todos, para tirar a equipe. Então a gente precisa. Essa fatia, né, do meio aí, ela está mais consciente. Mas o que eu acho que. Os dois extremos precisam. Os dois extremos. Eu acho que tem que focar hoje, investir em cibersegurança. Tem. Tá? O pacote de vocês tem que ser um pacote completo, com esses três patamares aí. Processo, equipamento e cibersegurança. Cibersegurança e pessoas. Você citou, eu tenho em casa os 2 exemplos, né? O meu filho de 9 anos, eu sou da área de cibersegurança, então eu fico sempre antenado. Então ele está ali nos joguinhos dele, o que tem de fraude que cai, ele vem me contar como se fosse uma verdade absoluta. Pai, olha, isso aqui o cara pediu e se eu comprar isso aqui, eu vou ganhar aquilo ali. Então ele traz para mim, eu falo assim, não, José, não é assim, assado. Não, pai. Falei, cara, eu tô te falando que é. Então, meu filho, assim como os amiguinhos dele da escola, sofrem a fraude ou a tentativa de fraude todos os dias, seja por jogos, por WhatsApp.
como a minha mãe, que já é uma senhora, uma professora aposentada, e ela está lá também. É que ela é anti-tecnologia, então é mais difícil ela cair numa fraude. E ela também, a advogada aposentada, ela odeia passar informação, ela não fala nem comigo no telefone, ela não fala uma informação. É uma medida meio restritiva, mas é bem eficiente, né? Não, a minha mãe, acho É. que dificilmente ela Então, cairia numa fraude. essa é uma das coisas que precisava ser ensinada. Parece que é uma coisa antipática, que não é útil, mas essa ferramenta é sensacional, essa ferramenta. Tem aquela que a gente falou da prevenção. A pessoa que já tem uma prevenção não fica passando os dados, que quer ter um pouco de trabalho para ter segurança, em vez de receber uma mensagem de WhatsApp ou um link, vai perguntar para alguém tentar dividir a prevenção, né? Eu tenho um caso aqui. Eu tenho um caso de dois casos para ilustrar de cibersegurança, de gente que era de cibersegurança, um caiu e a outro não caiu porque baixou um santo ali na hora e parou. Um cara que é um CISO de uma empresa que estava fazendo lá um joguinho, ganhava não sei o que, ele começou a preencher o cadastro dele lá. Aí ele ia ganhar um Macintosh, e um iPad e mais um celular. Aí ele desconfiou que isso é um uso de graça, que alguém está dando isso para ele porque ele respondeu umas perguntas. Acredita? No Canadá ele estava fazendo isso. Eu acho que para você cair numa fraude, você tem que estar no lugar errado, no momento errado, de repente fazendo uma coisa errada. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo e eu quase caí, mesmo sendo um profissional de cibersegurança. Eu estava dirigindo, estava na Dutra, voltando para São Paulo, e um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo um dinheiro. Olha, estava fazendo um Pix aqui, estourou meu limite, você pode me ajudar, me emprestar um dinheiro? Amanhã eu te pago. E eu dirigindo, então minha cabeça estava focada. Primeiro eu já estava errado que eu estava dirigindo e olhando o celular. Mas naquela ansiedade de ver que mensagens estavam chegando. Eu faço as coisas erradas também. E aí eu vi que ele me pediu e eu comecei a responder. Falei, não, cara, só que respondendo por áudio. Falei, cara, pô, vou te emprestar, mas você tem que devolver amanhã e tal. E ele, não, tá bom, eu te empresto amanhã. E ele só me mandando texto. E o que eu só me toquei depois? Que era uma fraude, porque o celular dele, o WhatsApp tinha sido clonado. Porque, e assim, o fraudador, ele teve o cuidado de ler as mensagens, saber como que ele me chamava de carioca, então ele, ô carioca, então ele usou as mesmas terminologias que o proprietário do WhatsApp, e eu estava ali prestando atenção. Quando eu ia fazer a transferência, eu falei, eu vou parar para tomar um café e eu vejo isso. Só que calhou também, como você disse, né? Baixou um santo ali, eu falei, cara, eu vou ligar para ele. Quando eu liguei, o celular estava dando desligado. Eu olhei e falei, como é que pode estar desligado e o WhatsApp no online? Ele tá online no celular, mas não atendia. Então eu liguei para o irmão dele, que é sócio dele, e falou, não, o celular do meu irmão foi clonado. Então eu quase caí ali numa fraude. Se eu não ligo, eu teria feito a transferência para ele e teria caído numa fraude. Então, são detalhes, né? Internauta, você acabou de dar um conselho, que a mãe dele já faz. Alguém fez uma ligação desse tipo, seja o filho, sequestro, seja o que for, ligue. Mas ligue em outro telefone, de preferência, para você constatar. Mas vamos voltar ao nosso mundo aqui. Eu só entrei nesse mundo porque a mesma pessoa que não toma cuidado com a sua vida digital, não vai tomar cuidado da empresa. Ela vai chegar, né? A gente tem casos aqui que a gente já viu, casos reais, de uma equipe de 20 e estava usando uma senha só. Não sabe nem quem foi que deixou a porta aberta. Porque foi um caso a gente traz peritos forenses digitais, né? Então já teve 2 gravações ou 3 peritos digitais forenses. Eu trabalho com isso também para recuperar recebíveis que se perdem em pirâmides e vários golpes. Golpe do amor, né? Que é um outro golpe que eu estou, inclusive, tratando um golpe seríssimo do amor. A gente já vai recuperar, se Deus quiser, com a tecnologia, mas são as mesmas pessoas. A mesma pessoa que, se ela tivesse educação, se ela tivesse matéria curricular, depois a empresa investisse nisso com uma gamificação, ou seja, aquela cibersegurança constante, que não é aquela que palestras esporádicas, né? Ela teria mais cuidado com as coisas da empresa e dela, né? Mas voltando ao nosso mundo industrial, que é uma coisa nova para mim super nova, né? Qual a importância da norma IC 62433 para a produção de redes positivas de automação? Eu realmente vou aprender, porque eu não sei o que é essa norma aí. A norma, a IEC 62443, ela é uma normativa que rege esse mundo novo de
de equipamentos críticos conectados à internet. Então, ali você tem as políticas de como implementar e cuidar de um ambiente crítico. Ali tem normativas de como você seguir, né, uma orientação. Por exemplo, a gente tem a ISO 27001, a gente tem a LGPD para nos guiar, e a IEC ela é uma normativa, políticas, normas que orientam como você deve cuidar da segurança em ambientes críticos. E aí serve para qualquer um desses segmentos, seja a indústria, seja com a parte comercial, a parte de hospitais, hospitalar e a parte de setores públicos, né? Então, todo ambiente crítico precisa seguir essa normativa, a IEC 62443, que inclusive ela inclui ali fabricantes. Então, os próprios fabricantes dos equipamentos que vão se conectar também têm que seguir essa norma. Normas, leis, normativas, estão todas ali. E quem fiscaliza isso? Hoje não tem um órgão que fiscalize ou que crie punições, como, por exemplo, a LGPD, que já tem normativas que punem. Não tem, ali é um guia. É assim, eu preciso... É um manual de segurança. De melhores práticas de segurança para o ambiente aquele industrial. Como você vai montar uma rede elétrica, aquele manual lá. Isso. Então, e seria hoje... importante para aquilo que a gente falou no café também, para um seguro. Isso. Se tem um cyberseguro, você tendo essa norma de segurança, essa normativa aí, você estaria seguro que, olha, fiz tudo. Se você seguiu ela para se prevenir, para se proteger, sim. É uma forma de você provar para uma seguradora que eu estou, né, eu uso de novo processos, pessoas e tecnologias de acordo com a normativa. Eu estou protegido, eu estou melhor protegido, meu nível de maturidade aumentou. E aí a seguradora, como a gente citou, esse é fazendo um paralelo, né? É o nosso carro na garagem, o vidro fechado, alarme ligado. Então a seguradora pode te assegurar, né? Então, mas isso, pelo seu conhecimento, quantas indústrias estão usando isso, ou quantos comércios, ou só as estatais têm muito dinheiro, é um processo caro, como é que funciona isso? Não adianta ter uma coisa bonita porque ninguém está usando, né? Ou seja, inacessível, né? Só empresas muito grandes, né? Ela é bem eclética, né? Ela serve para aquele pequeno industrial que tem lá uma indústria. Mas tem um custo razoável? Depende da quantidade de equipamentos que você vai ter conectados à internet. Se você tem uma pequena indústria, tem 7, 10, 15 equipamentos, o seu grau de proteção é menor. Vou citar um exemplo. Tem antivírus, né, o que a gente chama hoje de EDRs, mas citando os antivírus, tem já antivírus para esses equipamentos. Então, aquele pequeno industrial que tem 10, 15, 20 equipamentos, ele vai comprar 10, 15, 20 licenças de antivírus. Tá, mas as licenças são acessíveis. São acessíveis. A licença de R$100 hoje, R$150, e você já instalou ela no equipamento. Então, aquele equipamento está protegido, de acordo com a normativa. Você tem um antivírus instalado. Ele é colocado no equipamento e alguém monitora. Alguém monitora. Então, eu vou contratar uma empresa de monitoração. A empresa de monitoração, ela cobra por ativo monitorado. Então, quanto menos ativo, mais barato. Quanto mais ativos, mais caro. Então, você se adequa de acordo com o seu tamanho. Desde pequenos até industriais, até grandes. Mas qual é a conscientização disso no mercado? Hoje, então, o Gartner soltou um estudo onde, de acordo com o Gartner... Explica o que é o Gartner para quem não conhece. Bom, o Gartner é um órgão que cria, ele faz as comparações de tecnologias e mostra quem está, quem já é líder no mercado em algum segmento, por exemplo, o segmento de segurança para indústrias. Então tem ali 3, 4 empresas que já são líder no mercado, que já estão maduras para gerar segurança. Tem outras que são challengers, que são desafiadores, são empresas que estão subindo o nível de maturidade. Tem empresas iniciantes que estão começando agora e não estão tão maduras assim para proteger. Então, o Gartner é uma instituição internacional que ela pega ali quais são os principais firewalls do mercado, quais são os principais antivírus do mercado. Então, ele tem um quadrante e ele vai colocando as empresas todo ano e mostrando ali quais são as melhores. O ranking das empresas. O ranking das empresas. Muito bom. E aí, as empresas, então, de acordo com o Gartner, 60% das empresas no mundo sequer sabem
o que elas têm de ativos conectados na internet. Você me falou isso no começo. Os outros 30% já têm um conhecimento e já estão começando a melhorar de acordo com a normativa, de acordo com soluções e tecnologias de proteção, já estão se protegendo. Só 10% estão maduras, redondas, Tudo protegidas, protegido. né? Só cuidando do dia a dia. Esses 10% está na iniciativa privada ou na pública? Na privada. Na privada. Na privada, porque é onde se tem mais dinheiro para investir, e aí uma delas é banco, por exemplo. Né? Vamos trazer, o setor bancário é um dos que mais investem em segurança. Então, se você pensar em o que eles têm no ambiente industrial, hoje eles já têm proteção para o que a gente chama de BMS, que são as câmeras, as portas automáticas, portas giratórias, o data center dos bancos, o caixa eletrônico. Então, todo equipamento de um banco, ou seja o banco a sede, um data center ou as agências, elas já estão monitorando o ambiente de OT, de IoT deles. Então, se alguém tentar invadir, eu vou bloquear a porta de um banco, eu vou desligar um caixa eletrônico, já está monitorado. Então, hoje o ambiente do setor bancário é um que está muito mais maduro para isso. E dos bancos privados, eu arrisco dizer que estão melhores protegidos do que o setor público, que também está evoluindo para esses 10%. Está ali dos 30%, né, já passou dos 60%, 30%, indo para os 10% mais protegidos. O setor público ele tem sofrido bastante ataque, principalmente os tribunais, né? Os tribunais têm recebido bastante ataque, principalmente na época de eleição dos tribunais eleitorais, né? Então aí direto, né? Há uma polêmica, não sei se com algum fundamento sobre o acesso às urnas, né? Mas eu vejo que está sempre algum ataque aos tribunais, ao TFR, ao STJ, ao STF, tem sempre várias tentativas, né? O que eu vejo mais que investir as empresas de economia mista, né? Mas a Petrobras, as empresas concessionárias de energia, concessionárias de água, né? Mas que são mistas, né? Agora, do governo mesmo, né? Os ministérios mesmo, toda hora, que não divulga, né? Eles não seguem a LGPD para divulgar os acessos que eles têm, né? As tentativas ou as concretizações do que acontece num ataque, né? Eu acho que assim, a gente segue a cultura do brasileiro, né? Primeiro a gente tem que sofrer um ataque para depois se proteger. Aquela história de, não, comigo, eu escuto muito isso de clientes. Não, comigo não vai acontecer, não, eu não sou alvo, eu não sou prioridade, até que se torna. Tanto que a gente tem uma máxima, né, que não é se você vai ser atacado, mas quando você vai ser atacado, porque em algum momento você vai. É o nosso mantra. Que é o mantra, né? E então, assim, as empresas privadas ou de economia mista, elas acabam sendo mais ágeis, até por tomada de decisão e de investimento. Então eu vejo muito assim, a gente apresenta uma solução de proteção a ambientes industriais, ambientes críticos. Mesmo que naquele ano não se tenha um investimento, já é provisionado para o próximo ano. Os órgãos públicos, aí por questões de políticas, de licitações e toda a tratativa, né, de órgãos públicos acaba se demorando um pouco mais. Edital, etc. Edital, concorrência. Aí vem um anula edital, então, dura assim, anos, né? É a cultura, né, nossa aqui. Então acaba ficando um pouco para trás nessa corrida da proteção e da maturidade de segurança. Mas você falou uma coisa interessante, né? É porque existe uma pequena diferença, uma grande diferença entre fraude e golpe. Quando é uma fraude, né? Você disse já falou comigo lá no office que às vezes o fraudador ele estuda o ambiente, né? Ele estuda o ambiente. Até eu acho que o pequeno também estuda o ambiente, porque você contou o caso que leu as mensagens, né? Mas, por exemplo, o caso que a gente contou da criança de 12 anos que estava sofrendo um ataque de Pix falso, né? O fraudador não sabia que ela tinha 12 anos. Ele simplesmente era um número de telefone, um Pix e uma instituição financeira. Então, eles fazem no atacado. Então, qualquer um, rico ou pobre, ou com mais atividades ou menos atividade, pode sofrer um golpe. Um golpe ou uma fraude, né? Depende da elaboração. E vocês têm que pensar em que tanto a indústria, quanto os marketplaces, o comércio, ou as pessoas, que a gente tem mais que uma coisa para oferecer para os fraudadores. A indústria tem não só a paralisação da indústria, a perda de maquinário, mas tem os dados que ela tem muitos dados, né?
dados financeiros, inclusive também, que a partir de um ataque ao sistema financeiro dela, pode chegar ao banco, né? Já teve um caso, eu acho que você pode falar melhor aquele caso de Hong Kong, que houve uma montagem de toda uma reunião, que estava lá presencial, só o presidente, o resto eram deepfakes, né? E aí fizeram uma transferência gigantesca. Então você vê. E a gente também, a gente é detentor de vários dados. O nosso celular hoje, ou o iPad, ou o notebook, ele é o arquivo ambulante, né? Principalmente o celular, né? Eu conheço gente que tem a planilha da indústria dele dentro do celular, sem a menor proteção. Eu conheço gente que tem uma rede de cadastro imenso. Tem as redes sociais, que através das redes sociais eles podem fazer várias coisas. Então, a gente hoje em dia, uma digitalização da nossa vida em pequenos equipamentos que estão conectados com a internet. É isso que a gente tem que pensar. E a indústria tem que pensar nisso também. Ela tem que ter essa prevenção, não só pela a produção dela, a atividade dela, pelo que é restante, né? Você está comentando, Afonso, eu estou aqui pensando assim, das indústrias, a gente nem comentou muito, mas o agronegócio, o Brasil ele tem um trabalho com agronegócio gigantesco no Brasil, né? Se você olhar ali o centro-oeste ali, a quantidade de empresas de agronegócios são enormes. E hoje também eles têm os seus equipamentos ali conectados à internet. Tudo conectado à internet. Tudo. E eles não pensam em cibersegurança. Por coincidência hoje, eu recebi uma mensagem do WhatsApp de um amigo meu que tem uma empresa que cuida dessa parte lá. Ele é de Minas Gerais, justamente uma região de agronegócio. Ele me mandou que ele está querendo divulgar a empresa dele por causa disso, porque ninguém tem. O agronegócio está dando lucro, está crescendo, o pessoal só pensa em exportar, colocar máquina, não vem junto nada de cibersegurança. Então, esse é um mercado muito Eu aposto com imaturo. você que se juntar toda aquela região ali, você não vai ter 1% de um programa igual esse israelense de proteção. Não duvido, não duvido. E imagina agora se esse cenário de agronegócio sofre um ataque, se ele para, de quantos milhões de importação, exportação de milho, de soja, de produtos do agronegócio que vão estar paralisados. Então, esse é um exemplo. Eu não quero nem pensar nisso, porque a gente, quando fala do agronegócio, para mim, né, está falando de vida, está falando de plantações que podem, além de ter o dono sofrer um prejuízo financeiro, né, mas também é um prejuízo para a agricultura. Ou então, hoje em dia, a parte, por exemplo, de ovos, o Brasil é um dos maiores exportadores de ovos que tem, está tudo ligado lá, o comedor, o bebedouro, a água, tudo conectado. Tudo conectado. Imagina tudo isso agora atacado, sem nenhuma proteção, porque, como você comentou, né, se nem 1% dessas empresas estão hoje olhando, monitorando esse ambiente, né, o que pode estar acontecendo que eles não sabem, daqui a pouco sofrer um ataque e não sabe nem de onde está vindo. Então, com certeza, não sabe o que está vindo, né? Não sabe o que E tá não vindo. sabe, muitas vezes não tem, além de não ter toda essa proteção, não tem um conhecimento técnico para chegar alguém, chamar alguém, ou até negociar um resgate, ou um backup para pôr de volta, e aí vai morrer todos os pintos lá, toda a plantação de soja. E olha que interessante, voltando para o outro pilar de conscientização. A pergunta é muito simples, né? Pega para esse empresário e pergunta para ele: um dia da sua produção parado, quanto custa? Eu garanto que o valor que você vai investir, não é gastar, é investir em cibersegurança para o seu negócio, o valor anual não vai chegar a 5% do seu prejuízo diário. Então, assim, a conscientização tem que ser: se eu investir por um ano, eu vou estar protegendo. E vou dar um exemplo. Praticamente 100% das empresas que a gente já fez POCs, já fez testes com essa solução de prevenção, de segurança para ambientes OTs, a média de risco do negócio deles é de 50% a 60% do negócio em risco. Então, ou seja, do negócio que eu não sei o que eu tenho, olha o tamanho da encrenca. Do tamanho do meu mercado que eu não sei, a quantidade a gente chama de ativos, né? Tecnológicos conectados. Você respondeu a minha última dúvida. Quanto que as empresas têm que investir se é o custo dela, quanto que tem que investir? Não dá 5%. Não dá 5%. E de todos, assim,
para a gente colocar em números, né? 100% das empresas que a gente hoje vai falar de segurança, de cibersegurança para ambientes industriais ou TIS, 100% dos clientes nos dizem: eu não sei os ativos que eu tenho conectados. Então, primeiro, eu não sei o que eu tenho, eu não sei onde estão e eu não sei como estão vulneráveis. Então, essas são as 3 primeiras perguntas que a gente responde. Então, a gente vai te entregar visibilidade do que você tem de ativos conectados na sua infraestrutura. A gente vai dizer onde eles estão dentro da sua infraestrutura. A gente vai dizer o quanto eles estão vulneráveis, né? E hoje eu já posso adiantar que 100% dos clientes que a gente vai, 50% a 60% dos ativos das tecnologias hoje conectadas estão vulneráveis. É certeza absoluta disso. E quando a gente vai olhar o ROI, né, o retorno do investimento é esse. Esse pequeno exemplo da indústria lá, que um forno gera 1 milhão de reais de produção Diária, né? diário, né, 7 dias parado, por exemplo, são 7 milhões de reais, o investimento não é tão grande. Você fala de 5 a 10% de um investimento anual para proteger um ativo que te dá esse lucro no dia. Dependendo do negócio, inclusive a credibilidade na praça do negócio, né? Exatamente. O agronegócio talvez não, mas as indústrias que elas tenham algum problema de paralisação e de vazamento de dados, os clientes, inclusive, é problemático a imagem delas no mercado, né? Como é que funciona esse sistema de monitoramento de detecção de intrusões, IDS e IPS. Isso. Então, esse sistema ele faz o seguinte: primeiro, ele faz um inventário de todos os ativos tecnológicos na sua rede. O que é esse inventário? Ele vai olhar ali a sua rede, né? Ele vai, de acordo com os protocolos dele, ele vai identificar todo e qualquer ativo conectado na sua rede. Seja um equipamento de TI... O primeiro trabalho é detectar tudo que pode estar conectado. Tudo que está conectado. Não pode se esquecer nenhum... Ele não esquece nada. Nenhum equipamentozinho lá que não seja uma geladeira da empresa que está conectada à internet, não é isso? Isso. Então, está conectado de alguma forma, seja por uma rede Wi-Fi, seja por uma rede cabeada. Se passou pela sua rede, ele vai identificar, de acordo com protocolos próprios, né? Hoje tem mais de 450 protocolos conhecidos da indústria. Ele vai dizer: olha, isso aqui é uma caneca, isso daqui é uma caixa. Então, ele identifica e ele traz, primeiro de tudo, a clareza, o conhecimento do que você tem realmente conectado na rede. Depois disso, ele vai te dizer onde eles estão. Então, ele vai dizer: olha, vou pegar um exemplo aqui no hospital. Ele vai dizer que aquele equipamento de ressonância magnética está no 3º andar, no bloco C. Ele vai dizer que o equipamento de medição de pressão, a bomba de infusão, está no 4º andar, no bloco D. Então, ele vai dizer onde estão. Então, eu estou te dizendo o que você tem, onde ele está. Depois que eu te disse isso, depois que a gente identificou isso, ele conecta em cada fabricante e vai dizer: olha, por exemplo, um ar-condicionado da Elgin. Ele vai lá no fabricante e vai dizer: olha, eu identifiquei um ar-condicionado aqui e ele está conectado na rede. Para esse modelo de ar-condicionado, tem alguma vulnerabilidade? Tem alguma forma de ser invadido? Tem algum problema com esse equipamento? Ele vai dizer e vai trazer para a gente, da onde a gente tem a média de 50% a 60% desses equipamentos. 100% dos clientes dizem assim: nossa, eu não sabia que eu tinha todos esses equipamentos conectados. Sempre assim: eu devo ter 100, quando a gente vai ver tem 300. Eu devo ter 300, quando a gente vai ver tem 1000. Você imagina no ataque, se não tem isso, se ele acha que tem 100, tem 300, como é que acha por onde, mesmo que pague resgate, resolva, como é que fecha a porta depois? Então, você vai lá, resolve o problema, a empresa voltou à atividade, teve seus dados de volta, mas e como é que fica? Está vulnerável, né? Eu sempre lembro aqui, quando tem um ataque, depois tem que resolver o problema, tem que fechar a porta. E aí é o 4º pilar, que é essa tecnologia, ela te dá a recomendação de correção. Então, olha, eu vi aqui que, de acordo com o fabricante, se você aplicar um patch, se você instalar um antivírus, e eu já vi que tem antivírus para esse equipamento aqui, você pode instalar. Então, a 4ª informação é: agora que eu identifiquei as vulnerabilidades, eu te dou as recomendações. Muito cliente pergunta assim: mas ele não pode já aplicar a recomendação e já corrigir? Justamente por falarmos de equipamentos de infraestrutura crítica, não, a gente não pode
Esse é o pilar humano mais importante. A gente não pode, de maneira automatizada, aplicar as correções. Porque imagina se eu aplico a correção no ar-condicionado de uma sala de cirurgia de um hospital, no meio de uma cirurgia cardíaca, o paciente está ali, aberto, e eu apliquei um PET e eu reiniciei o ar-condicionado. E para no meio de uma cirurgia. Então, não, a gente nunca executa de forma automatizada. A gente recomenda, e aí tem o fator humano de ir lá e dizer assim, qual o melhor horário para que eu possa aplicar aquela correção e não gere nenhum impacto no meu ambiente crítico. Então, visibilidade, identificar a localização, identificar as vulnerabilidades e trazer a remediação dessas vulnerabilidades. Como aplicá-las. Como aplicá-la, né? É sempre ter o fator humano em tudo, né? Isso. Mesmo com a inteligência artificial aí, o fator humano vai ser ainda prioritário. A inteligência artificial não é... Ela sozinha não faz nada, ela sozinha acelera. não faz nada. Porque você pensa no equipamento... Vamos falar agora numa empresa muito grande, uma petroleira, uma empresa de energia, né? uma Eletrobras em São Paulo, uma Enel, uma Light no Rio de Janeiro. Então, uma empresa dessa que tem milhões de equipamentos. É humanamente impossível você monitorar e agir em milhões de equipamentos. Mas se você tem inteligência artificial para olhar milhões de equipamentos, trazer o cálculo de, olha... Um cálculo rápido, inclusive, né? De quais desses equipamentos é prioritário. Vou dar um exemplo, né, de novo do ar-condicionado. Qual é a prioridade? O ar-condicionado da sala de cirurgia ou da recepção do hospital? O da recepção, se parar, ninguém morre. Mas se parar o ar-condicionado da sala de cirurgia, morre. Então, ele consegue, de forma muito rápida, trazer, olha, os 2 ar-condicionados estão vulneráveis. Corrija o da sala de cirurgia primeiro, porque eu já olhei aqui a quantidade de cirurgias que você tem agendada, você tem que corrigir mais rápido o ar-condicionado de lá. O da sala da recepção pode esperar. E aí serve para tudo, né? Hoje nós falamos um pouco de inteligência artificial, né? Mas vamos deixar para um outro programa como é que é a aplicação disso usando inteligência artificial, e como é que as empresas estão se protegendo também usando a inteligência artificial, porque atacar, ela está atacando aí, né? Bom, o conselho aqui que ficou é que a segurança, ela não é um custo, ela é um investimento para a continuidade dos negócios, é a principal coisa, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. A gente falou pouco de inteligência artificial, né? Hoje quase todos as palestras, os debates no mundo cyber, eles estão envolvendo a inteligência artificial, né? Seja de uma maneira ou de outra, ela está presente em nossas vidas, né? Ela veio para ajudar a gente, para tirar as tarefas repetitivas, mas eu lembro, ela não veio para substituir emprego nenhum, ela veio para mudar a forma dos empregos, ela veio para ajudar, ela veio para trazer diagnósticos seguros para a medicina, para a cibersegurança, como o Eric falou aqui, demoraria talvez 1 ano, depende de uma grande empresa, para você fazer todo o sistema. Com a ajuda da inteligência artificial, você consegue fazer isso aí em 1 mês. Isso. Então, ela veio para fazer exatamente isso, né? Então, gostaria que você deixasse uma mensagem, Eric, e já agradecendo você, deixar sua mensagem aqui, com mais algumas insights para que o pessoal cyber que está assistindo, seja empresários, seja pessoal da área que não tem esse conhecimento que você tem, né? Está começando agora ou que está no meio da sua carreira de cyber aí, tipo 10 anos, né? Traga todos esses insights que você tem, toda essa experiência nesse mundo cyber, né? E para o próprio usuário, consumidor final lá, o agente comum, o aposentado, que também serve, né? Que caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? É isso aí. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, Afonso, de estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade para a gente falar de vários pilares da cibersegurança, né? A gente falou de OT, um pouquinho de TI, de fraude, inteligência artificial dentro do mundo de cibersegurança e conscientização, né? Então, assim, eu acho que o recado final é falando primeiro para o profissional de cibersegurança. Você tem uma grande oportunidade agora que em 28 anos de carreira eu nunca vi, né? Você tem um mundo ali hoje de cibersegurança, não só para TI tradicional, mas para OT. Então, para quem está começando, quem quer migrar, eu migrei de TI para OT tem 3 anos. Então, todo mundo pode ali e assim, estamos só começando cibersegurança para OT. Então, venha
tem espaço para todo mundo. Se você quer estudar, né, de novo, o pilar conscientização, o pilar humano de estudo, vai estudar cibersegurança, vai estudar o mundo de OT, porque estamos só começando. Inteligência artificial já está inserida nesse mundo, então saber falar a linguagem, usar a inteligência artificial, usar a cibersegurança para OT, você tem aí uma jornada para quem está começando, quer vir para a cibersegurança, ou para quem já está nela, para seguir adiante. É uma recomendação, estude. E para você, né, como eu, como todos nós, somos o usuário final também de todo esse mundo tecnológico, ele veio muito mais para ajudar, desde que a gente tenha consciência daquilo que está usando. Cibersegurança, ela é preventiva, ela custa mais barato do que a reativa, depois que a gente já sofre um ataque. Então, não seja no seu celular, no seu notebook, né? Separe o que é do trabalho do que é da sua casa, da sua vida pessoal. Cuidado com o que você usa. Cuidado agora com os equipamentos, né? Como relógios que estão ali monitorando sua vida, né? Então, é um equipamento de IoT já sendo conectado com os seus dados e trocando ali com o seu celular. Então, saiba usar. Eu uso, recomendo, mas para quem sabe usar. Então, cuidado, né? A prevenção é sempre bem-vinda. Bom, ele já falou tudo, mas para quem quer ficar dentro desse mundo, né, mais um ingrediente. Assista o nosso podcast semanal, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify e outros agregadores, TikTok, para você ter os insights sobre todas que acontece nesse mundo cyber. Fique seguro e nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Até mais. Até o próximo episódio.